41 Tilt Pop capítulo 161 Autor: Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. O Arcipreste ele é um homem do povo, Gab. Ele roubou o dinheiro do bolso do conde e ajudou as pessoas a abrirem negócios. Todo esse empréstimo na verdade, parte do dinheiro extraviado das doações diretas que o conde faz, mas como, por lei, o mosteiro deve revelar o gasto desse dinheiro, eles tiveram que encontrar brechas. Eles fizeram isso mostrando o dinheiro perdido como despesas diversas que somaram com o tempo mais de 3 milhões de graças em ouro. Esse homem é um gênio em desviar dinheiro e está fazendo isso de vez. Mas parece que ele está com problemas com o primo do conde, que provavelmente descobriu a loucura. Gabriel sorveu um pouco da brisa fria. 3 milhões era um número absolutamente louco. Eu não sei se ele é um gênio ou louco. Mas, mesmo se ele for pego, eu não acho que ele deva se preocupar. Porque no final, ele enriqueceu o conde ao tornar as pessoas ricas. Mais negócios significam mais imposto. Silvestre concordou. Isso é o que me confunde. O arcebispo já fez muitas coisas e deveria ter ido ao conde para mostrar o grande trabalho que fez e que eles deveriam implementar mais o esquema. Portanto, isso só pode significar que a prima do conde tem alguma outra sujeira sobre o arcebispo. Talvez uma mulher ou algo assim. Essa é a coisa mais comum por aí. Eles realmente não poderiam descobrir o motivo apenas sentando lá. Portanto, a melhor maneira era procurá-lo no dia seguinte. Mas Sylvester também sentiu que precisava deixar esse assunto de lado e se concentrar apenas no assassino. Então ele decidiu ir ao castelo novamente e procurar esse cavaleiro da capital de que Sir Milton falou. Porque um homem da capital estava lá. O que ele queria? Ele precisava saber de tudo. Mesmo uma pista tão fina quanto uma palha foi apreciada, pois não havia outra maneira de resolver esse mistério. No condado de Raftel, Felix teve que lidar com uma coisa completamente diferente. Descobriu-se que o conde e sua esposa eram excessivamente gentis e amigáveis /inversa ou 200B /inversa ou 200B com ele. Eles fizeram um bom banquete para ele e participaram alegremente de todas as investigações. Até a esposa do conde era tão humilde quanto a famosa Lady Marcella. Mas Felix calculou que o homem provavelmente procurou a segunda melhor mulher depois que a que ele amava foi tirada dele. Lady Melinda, posso perguntar se você já conheceu Lady Marcella? Felix perguntou à loira, pois era sua vez de interrogatório. Ela era uma mulher bonita, graciosa, de meia idade, de boa estatura. Definitivamente, alguns homens ficariam loucos por ela. E parecia que ela sabia disso. Evidente por sua escolha de vestido. Era um vestido vermelho primorosamente feito com bordados dourados. Era um vestido ombro a ombro, o que significava que todo o pescoço e os ombros estavam à vista. E também uma boa parte da parte superior do busto. Felix era um homem duro em mente e poderia facilmente ignorar a dureza em suas calças. Mesmo sua voz doce e melodiosa não o afetou. Claro, ela era como uma irmã para mim. Embora nossos maridos não se dessem bem, nós nos dávamos muito bem. Nós até nos encontrávamos de vez em quando para nossos pequenos encontros de vinho. Encontro de vinho com esposas nobres de senhores menores depois disso também. Devo dizer que Lady Marcella foi como uma anciã para mim que me orientou no casamento. Sei que ela teve experiências com meu marido antes de mim, então ela me disse muitas coisas sobre como lidar com ele. Felix não pediu que ela elaborasse, pois sentiu que ela diria algo inapropriado. A essa altura, ele sabia que ela era apenas nobre na aparência, enquanto na mente ela era uma degenerada, ou algo próximo a isso. Você manteve alguma hostilidade com ela por causa de seus relacionamentos anteriores com seu marido? Ele perguntou. Ela riu e colocou um dedo sob o queixo enquanto olhava para Felix. Querida, estive com muitos homens antes de conhecer meu marido. Não vejo se irritando com isso. Além disso, Lady Marcella é muito arrogante em honra. Ela nem mesmo colocaria isso na boca, eu ouvi. Ela diz que é contra a fé. Pois, eu digo. A boca é onde a verdadeira diversão começa.
Se não satisfizermos nossos maridos, eles acabarão cheirando as calcinhas de outras mulheres. Mas, novamente, vendo a aparência de porco do conde Jartel corpo, acho que também não levaria na boca. Felix passou para a próxima pergunta. Obrigado por sua cooperação, Lady Melinda. Para a última pergunta, você tem alguém em mente que gostaria de prejudicá-la? Ou talvez deseje prejudicá-la como retaliação contra o conde Jartel? Ela deu de ombros graciosamente. Eu não saberia sobre os inimigos do conde. Mas, pelo menos para o meu marido, posso dizer com confiança que ela prefere cortar o próprio pulso do que ferir Lady Marcella. Veja, meu marido ainda está preso a ela, das razões pelas quais ainda não temos filhos. Então você não está envolvida com ele? Felix instintivamente perguntou. Ela riu sedutoramente. Garoto travesso, fazendo essas perguntas. Bem, eu estava muito envolvido. Ele simplesmente não foi até o fim comigo. Infelizmente. Ele às vezes me chama de Marcella no meio disso. Eu me pergunto o que estou fazendo de errado. Havia tristeza genuína em seu rosto desta vez. E Felix podia imaginar como isso poderia afetá-la mentalmente. Ele achava que essa era uma das razões pelas quais ela se tornava tão paqueradora com o tempo. A menos que ela sempre fosse assim. Felix tirou um pedacinho de raiz estranha de sua bolsa que Sylvester lhe dera para combater o resfriado se ele ficasse preso em algum lugar. Ele havia aprendido que essa raiz peculiar também poderia causar uma ereção intensa. Pegue isso e de alguma forma faça seu marido comer. Arcipreste Sylvester, o Lord Sbard, descobriu. Talvez isso possa ajudá-lo. Já que causa um aumento muito maior. Hugo. Cede. Ela rindo se levantou da cadeira e pegou a raiz. Então, enquanto ela se dirigia para a porta, ela piscou para ele. Obrigado, Padre Felix. Você não é nada parecido com seu pai idiota. Estou pasmo. Felix riu com essa observação. Sim, a maioria das pessoas diz isso. Quando você o conheceu? O Conde Sambal veio aqui para conversas relacionadas ao comércio. Ele é um homem terrivelmente chato, devo dizer. Talvez você devesse ensinar algo a ele. E eu posso ensinar algumas coisas a você? Como que? Felix perguntou instintivamente porque ela estava muito perto dele, e o perfume que ela usava era muito forte. Lady Melinda se aproximou dele e acariciou sua bochecha com o dedo indicador. Como? Agradar. Uma mulher. Com. Ela não terminou e saiu depois de dar um beijo na bochecha dele. Ela era definitivamente a mulher mais provocante que Felix já conheceu em sua vida. Mesmo um minuto depois que ela se foi, ele estava parado no mesmo lugar como uma estátua. Então, quando sua mente voltou a si, ele amaldiçoou. Droga. Ela está bem. Lá estava Sir Dolor em um canto da sala, anotando a troca. Suponho que não haverá necessidade de outro interrogatório dela? Sim. Chega de encontros com ela. A mulher está com muito tesão. Assim como outra pessoa. Sir Dolor zombou dele. Irritado, Felix apontou para o homem em troca. Oh, sério? Diz o homem cuja própria montanha atingiu o pico. Que a luz sagrada nos ilumine. Sir Dolor cantou o nome do Senhor para permitir que sua ferramenta se acalmasse. As mulheres podem ser perigosas mesmo sem uma arma. Ele havia aprendido uma grave lição hoje. Félix concordou. Que a luz sagrada nos ilumine de fato. Os cruzados estavam se mudando, e Sylvester, junto com o resto do povo da cidade, estava tão feliz quanto podia. Eles ficavam irritados com os cavaleiros e magos porque eles não seguiam nenhuma lei e faziam bagunça por onde passavam. Nas tabernas, eles assediavam as mulheres e, nas ruas, assaltavam mulheres de jovens a velhas. Vendo isso, a pessoa mais irritada foi, claro, Lady Aurora. Ela estava desaparecida por um tempo, mas quando era necessário, ela aparecia. Como ela era dos acampamentos do Inquisidor, ela sabia que a reputação de seu pai dependia dessa cruzada. Então, ver os cruzados agindo dessa maneira a irritou. Vou ver qual de vocês se atreve a proferir uma única palavra de sujeira.
Ela explodiu com os cruzados depois de reuni-los nos campos fora do mosteiro. Com vergonha, todos eles mantiveram suas cabeças baixas, sabendo que ela poderia facilmente matá-los e nada aconteceria com ela. Depois disso, todos os cruzados se comportaram como crianças assustadas, dando cada passo com cuidado. Talvez isso os tenha incomodado e eles decidiram partir antes do horário de partida. Então, na primeira hora da manhã do dia seguinte, eles fizeram as malas e seguiram para o norte, em direção ao ducado de Isseling, onde residia o suposto Bloodling. Meu príncipe. Até logo. Sylvester acenou para o príncipe mudo que estava sentado alegremente em sua carruagem de luxo. Lady Aurora olhou para Sylvester com desconfiança. O que você está cozinhando agora? Ele respondeu sorrindo. Às vezes, é melhor agir como um ignorante e deixar os tolos serem tolos. O fruto final é mais doce assim. A propósito, onde você estava? Eu precisava de sua ajuda com um problema relacionado ao mosteiro. Ela zombou enquanto estava de braços cruzados. Meu trabalho não é da sua conta, arcipreste. Fique dentro dos seus limites. Ah, nada de biscoitos então. Enfim, eu estava a Lord Bard. Senhora Aurora. O arcebispo veio correndo. Grande infortúnio se abateu. Oh, Lord Solis. Essas terras serão devastadas agora. Sylvester ajudou o homem a ficar ereto entre suas pesadas calças cheias de cicatrizes. O que aconteceu? Isto veio de Raftel. Sylvester leu a carta dirigida ao arcebispo. E no momento em que leu as primeiras linhas, teve vontade de rasgar o papel. Jetel, aquele homem odioso que nunca mais poderei chamar de irmão. Eu amava Marcela. Ele atirou de mim. E quando finalmente reencontrei o amor, ele levou Melinda também. Exijo que minha esposa seja devolvida, ou iniciarei uma invasão em larga escala em Jarteu ao nascer do sul de amanhã. Esvazie o mosteiro, esteja avisado. O que aconteceu? Sylvester questionou o arcebispo ao ouvir sobre Lady Melinda na noite anterior em Código Morse. E parecia que estava tudo bem. O arcebispo chorou de preocupação pelo povo. Ela está desaparecida. Isso é como Lady Marcela novamente. Esta terra está condenada. Tweet Pope capítulo 162. Na verdade, quando algo dá errado, tudo dá errado. Essa era a vida de Sylvester. Na urgência, ele rapidamente reuniu o pelotão e os preparou para as próximas ações. Ele também pediu ajuda a Lady Aurora, pois o assunto não era apenas encontrar um assassino, mas impedir uma guerra que poderia matar milhares. Devo ir ao condado de Raftel e encontrar Lady Melinda para parar esta guerra. Todos vocês devem ficar vigilantes e garantir que ninguém mais na família do conde seja ferido. Ele informou os homens. Lady Aurora, eu preciso de sua ajuda se for para a guerra. Não importa o que aconteça, não podemos deixar isso passar. Pelo menos não a menos que haja uma razão clara e prova de que um deles prejudicou a família do outro. Ele a pediu também. Claro, ela concordou, pois sabia que a igreja não queria ver o reino de Gracia envolvido em uma guerra. Então, Sylvester foi imediatamente ao conde Jartel para confrontá-lo e perguntar se ele estava por trás de tudo isso. Afinal, ele nunca poderia ter certeza com esses nobres doentes. Eles são muito imprevisíveis quando irritados. Ele encontrou o homem em seu solar, planejando sua próxima batalha. Ele também obteve a informação de que Raftel estava reunindo seus homens e se preparando para a guerra. Então, ele também chamou seus comandantes e se preparou para se mover ao mesmo tempo. Bom. Sylvester invadiu a sala e se aproximou do homem. Você teve algo a ver com o desaparecimento de Lady Melinda? Você a sequestrou ou a matou? Sua pergunta foi direta e na frente de tantas pessoas. O conde sentiu raiva, mas não ousou mostrar isso em seu rosto agora. Não, Lord Bard. Jamais faria mal a uma mulher por vingança contra meu irmão. Ela não fez nada de errado. Sylvester assentiu com a cabeça e saiu silenciosamente, tendo obtido sua resposta enquanto nenhum cheiro de mentira chegava a seu nariz. Assim, pelo menos, ele sabia que o conde não tinha nada a ver com o desaparecimento. Agora a única coisa que ele poderia fazer para parar a guerra, por enquanto,
Era encontrar a mulher, ou pelo menos seu cadáver. Mas também não disse ao Conde Jartel para não fazer guerra, pois sabia que não pararia. O homem estava procurando apenas um pequeno motivo para fazer isso de qualquer maneira. Sylvester foi ao mosteiro e encontrou Gabriel lá. Eu ensinei a você o básico do código Morse. Apenas certifique-se de me dizer se algo importante aconteceu aqui. Entendi, Max. Você também pode me manter informado. Com isso, ele rapidamente pegou seu cavalo e galopou em direção às terras do Conde Raftel. Ele passou pelas fazendas porque era o caminho mais curto e não precisava de um desvio para entrar na estrada. No castelo do Conde Raftel, Felix e Sir Doloren também estavam presentes na sala de guerra e viram todo o planejamento acontecendo. Os comandantes reuniram e planejaram o envio de tropas e as formações. Eles já haviam superado um exército de 5.000 com mais 5.000 mercenários. Isso seria um banho de sangue se o outro lado também ganhasse tanto. Max deve estar aqui a qualquer momento, Felix murmurou, uma carranca clara em seu rosto, pois ele tinha acabado de conhecer a mulher no dia anterior. Ela estava tão alegre e feliz, embora um pouco questionável em minha mente. Ela não merecia morrer apenas devido a uma animosidade tola entre irmãos. Sir Doloren estava analisando as formações de guerra e franzindo a testa. Isso não é bom. Pelo jeito que eles estão planejando, parece que também vão usar animais de guerra. Talvez elefantes. Felix respirou fundo. Porque parece que eles estavam planejando isso há muito tempo. Como eles conseguiram elefantes tão rápido? Há algo maior em jogo aqui. Sacerdote. Algo além de nossa compreensão. Ao ar livre, Sylvester estava se movendo pelo condado, procurando a mulher. Ele não foi ao castelo para perder tempo, pois os clarins de guerra já haviam soado. A única maneira de atrasar o assunto era encontrá-la e provar que o Conde Jartel não tinha a esposa do Conde Raftel. O homem provavelmente já havia decidido por conta própria que sua esposa foi levada e que não era outra coisa. O condado de Raftel era vasto, mas felizmente era cheio de vários jardins, pequenas florestas e principalmente fazendas. Mas o problema era que a maioria das fazendas tinha plantações crescendo agora, que chegavam a 2 metros de altura. Então era impossível procurá-la e encontrá-la lá. Felix disse que ela estava indo a um encontro de vinho com seus amigos. Eu deveria ir procurá-la lá. Mesmo que ela tenha sido morta no caminho de ida ou de volta, o assassino deve tê-la jogado não muito longe. Ou, se ela está viva, então talvez ela tenha sido mantida viva em algum lugar. Shonki. Tente sentir o cheiro de sangue, se puder. Talvez você possa ver algumas coisas que eu não posso. Ele perguntou ao gato em seu ombro. Ele foi para a cidade próxima onde a mulher deveria estar. Ficava a poucos minutos do castelo e da cidade do conde. Então, depois de chegar, ele usou lintes e criou telhas para se mover no ar e obter melhor visibilidade dos arredores. Onde você está, mulher? Ele grunhiu e olhou para a esquerda e para a direita. Mas, ao não encontrá-la, decidiu seguir pelo caminho e ver as várias estradas secundárias e a floresta. Mas ele sabia que se ela fosse sequestrada, o problema se intensificaria, pois não havia como revistar todas as casas do condado. Maxi. Olha o que eu encontrei. Miraz veio correndo até ele de repente, enquanto em sua mandíbula havia um pedaço de conta de ouro, provavelmente caído de alguma joia de ouro. O único que poderia ter deixado cair seria nobre. Os camponeses não saem por aí mostrando seus enfeites de ouro. Shonki, onde você achou isso? Lá. Mirage apontou para sua patinha e o levou até os arbustos na beira da estrada. Olhe se há mais itens como estes. Ele pediu. Não havia como encontrar nada lá se não fosse pelo campo de visão inferior de Mirage. Sylvester lembrou-se do mapa ao mesmo tempo e percebeu que a direção os levava para longe do castelo do conde. Assim que soube que era para o norte, ele se moveu nessa direção na estrada, mantendo-se atento a qualquer pista. Ah! O que é isso? Ele logo encontrou um pequeno pano de seda com alguns cabelos loiros presos por causa da lama. Certamente um arremesso deliberado. Melinda jogou isso para que alguém pudesse segui-la de volta. Shonki.
Olhe nesta direção. Ele pediu. Ao mesmo tempo, ele também procurava pistas e lentamente encontrava de fato alguns pedaços de pano, cabelo ou joias espalhados. Chonky também estava farejando e exclamou logo: Maxie! Sinto cheiro de sangue. Bom, então siga o cheiro. Eles lentamente perceberam que estavam indo muito longe do castelo, em direção às terras vazias do norte. Eles estavam nos campos abertos do condado, onde as plantações tremulavam ao vento. Mirage continuou levando em direção à origem do cheiro de sangue que ele havia cheirado e, eventualmente, trouxe para ele uma pequena cabana no meio do nada nos campos. Até onde ele podia ver, não havia nada, e a cabana provavelmente foi colocada ali para que os fazendeiros pudessem descansar durante o trabalho. Sylvester rapidamente pegou sua lança e se preparou para usar magia a qualquer momento. Mas, ele tinha uma opção melhor. Chonky, entre e me diga se há alguma ameaça lá dentro. Entendi, Maxie. Sylvester esperou do lado de fora e colocou algumas runas no chão para garantir que, se alguém saísse do ventilador ou da porta, tropeçasse e congelasse. Maxie. Venha rápido. Ela está machucada. Sylvester parou o que estava fazendo e correu para dentro da cabana invadindo a porta. Era uma pequena construção com telhado de palha e paredes de barro. Também era difícil para ele ver, pois a fonte de luz era apenas um pequeno ventilador no lado errado da casa, onde o sol não batia. Ele correu para a esquerda, ao lado de uma pequena parede que separava a cozinha de quem morava lá. Enquanto caminhava para ver, seu estômago começou a revirar. Mas ele não entrou em choque e correu para a mulher. Ela estava completamente nua, deitada no chão. Uma poça de sangue se formou ao redor de seu corpo, fazendo seu cabelo loiro parecer ruivo. Ela parecia ainda viva, pois seus olhos estavam um pouco abertos, respondendo aos movimentos dele. Ela também estava com falta de ar e engasgando com sangue. Mas, a visão mais repugnante foi que seus seios foram completamente cortados. Agora não havia nada além de duas grandes feridas que pareciam dolorosas e profundas. Tudo o que ele podia esperar era que eles não fossem muito profundos. H. E. L. P. Ela exalou fracamente quando sentiu passos. Você vai ficar bem, Melinda. Não se preocupe. Chonky. O kit médico. Mira jogou uma pequena bolsa de juta que continha vários itens necessários para a sobrevivência em algumas situações que Sylvester poderia pensar. Além disso, continha algumas poções e cristais importantes. A primeira coisa que ele colocou em sua boca foi uma poção para reabastecer o sangue, para que ela não morresse por perda de sangue. Então ele começou a curar sua ferida com a ajuda de cristais Solarium e seus feitiços mágicos de cura. Ele não era um especialista, mas usar cristais de Solarium amplificou os efeitos. GHK. Ela começou a engasgar e tremer incontrolavelmente e de repente também vomitou a poção de reposição de sangue que ele alimentou. Sylvester rapidamente verificou seu pulso, e estava morrendo muito rápido. Em nenhum momento, ele desapareceu e ela parou de se contorcer. Foda-se. Ela está tendo uma parada cardíaca. Ele rapidamente subiu no meu estômago e soprou em sua boca 2 respirações. Ele então deu compressões torácicas a uma taxa de 100-120 por minuto com ciclos de 30, seguidas de 2 respirações de resgate em sua boca. Chonky. Quebre um cristal de solário e coloque na boca dela. Ele pediu. Mirage, como um bom sujeito, correu e fez o que Sylvester pediu com suas patinhas. Ah! Ah! Sylvester continuou tentando dar-lhe RCP e reanimá-la. Não morra, mulher. Você pode salvar a vida de dezenas de milhares de homens. Mas ele também estava com medo de machucá-la ainda mais, pois havia feridas profundas em seu peito. Dar compressões no peito provavelmente a estava machucando também. Chonky. Coloque mais cristais de solário na boca dela. Twitch Pop capítulo 163. Sylvester deu a RCP por mais de uma dúzia de minutos e continuou tentando curá-la simultaneamente, para que seu corpo saísse do choque inicial da lesão. As poções de reabastecimento de sangue também foram dadas a ela, desta vez à força. Ao mesmo tempo,
Ele usou loções cicatrizantes para feridas superficiais e as colocou no peito dela enquanto aplicava compressões no peito. Ah! Ah! Ele parou de fazer compressões e tentar ouvir os batimentos cardíacos dela. Sim. Era muito fraco, mas estava lá. Ela estava viva, e tudo o que ele precisava fazer era garantir que ela melhorasse. Shonki, bom trabalho. Agora higienize suas mãos com álcool e me dê as ferramentas como vou pedir. Preciso fazer uma pequena cirurgia no peito dela para costurar algumas feridas e curar as outras. Mirage, como um menino obediente, estava ao lado de Sylvester, enquanto à sua esquerda havia uma bolsa de couro desenrolada com várias ferramentas brilhantes. Eles pareciam assustadores para olhos normais, nem Sylvester foi treinado para usá-los. Mas ele finalmente percebeu que, se havia alguém para testar a medicina moderna, tinha que ser ele. Tesoura. Aqui. Sylvester realizou uma cirurgia de emergência o melhor que pôde. A mulher provavelmente nunca mais seria a mesma, mas pelo menos viverá. Em alguns momentos, ele olhou para o rosto bonito dela e se perguntou quem poderia ter feito algo assim. Sua genitália não parece ter sido violada. O que significa que esse crime provavelmente não foi da natureza sexual. Então, por que alguém cortaria seus seios? Ele se perguntou enquanto trabalhava nela e verificava seu batimento cardíaco e pulso de vez em quando. Depois de mais algumas horas, ela parecia em uma condição estável com sua limitada capacidade de cura. Bom o suficiente para que ele pudesse colocá-la em suas costas e levá-la para o castelo do conde. Ele também não teve muito tempo, pois já passava da meia-noite, e o conde deve ter começado a reunir as tropas. Shonki, você vai ter que andar desta vez. Ele disse enquanto colocava a mulher em suas costas. Ela ocasionalmente chorava de dor, mas não estava totalmente consciente, então não havia muita resistência. Espero que não seja tarde demais, ou então Lady Aurora terá que forçá-los a parar. No castelo, Felix e Cedolor investiram suas armaduras e afiaram suas lâminas. Eles também estavam indo para o campo de batalha para garantir que os condes não morressem. Onde está Sylvester? Eu pensei que ele tinha ido para cá. Felix perguntou irritado. Bom, padre. Lady Melinda foi encontrada. Um servo do castelo veio correndo e os informou. Ele está aqui. Sir Doloren exclamou e saiu correndo para ver como estava a mulher porque se ela tivesse morrido, então a guerra era inevitável. Os dois logo chegaram à ala médica do castelo e encontraram Sylvester de pé ao lado de uma cama, enquanto o conde estava de joelhos, chorando, e os curandeiros trabalhavam na mulher. Padre Silvestre. Sir Doloren cumprimentou. Sylvester apenas assentiu e ajudou o conde a se levantar. Ele ficou surpreso com o fato de o homem ser tão emotivo por sua esposa, pois pensava que o homem seria frio com a mulher, que provavelmente era sua segunda escolha. Conde Raftel, por favor, levante-se e fale com ela. Ela ainda pode ouvi-lo e tenho certeza de que isso animará. O conde juntou as mãos como se estivesse rezando e falou com Sylvester. Obrigado, arcipreste. Nunca esquecerei este benefício que você me concedeu. Mas quem foi? Você encontrou o bastardo que fez isso com Melinda? Pobre garota tola. Ela não merecia isso. Ela é tão alegre. Minha luz neste castelo escuro. Sylvester deu um tapinha no ombro do homem ao sentir que a dor era real. Ela viverá, conde. Quanto a quem fez isso, não cheguei a tempo. Mas acredito que se eu tivesse atrasado, ela teria morrido de perda de sangue. Talvez o culpado esperasse que ela morresse. O que significa que a única maneira de sabermos quem é, se ela acordar. Félix entrou de repente. O conde virou-se para a esposa e acariciou seu rosto antes de beijar sua testa. Eu causei tanta dor a ela. Tudo o que ela queria era um filho e minha felicidade. Não posso colocar minha vida em risco por nada. Tudo bem, vou segurar a guerra até que ela acorde. Juro em nome de Solis. E de acordo com as tradições, nunca trapaceamos na guerra. Mas você deve me prometer uma coisa, arcipreste. Eu sei que você pode. Lá vem. Se meu irmão for o culpado, você não vai me impedir de travar esta guerra.
Sylvester negou abertamente. Isso eu não posso. A guerra não é boa para os negócios. Não deixa para trás nada além de morte e destruição, e a Terra Santa declarou explicitamente que não faz guerra. Mas, eu prometo a você que, se ele for o único, darei a você seu cabeça. Ouvi muito sobre você, Lord Bard. O clero do mosteiro fala sobre você o tempo todo. Espero que mantenha suas palavras, pois sua reputação o precede. Farei, conde, mas por enquanto, você precisa enviar um homem para informar seu irmão da situação. Que a guerra seja adiada até que Lady Melinda acorde e nos diga quem é o culpado. Tenho certeza que ele deseja saber também. Sylvester aconselhou. Mas ele também sabia que não havia como voltar atrás agora. Os exércitos haviam sido mobilizados e só ficariam prontos nos campos. Sylvester sabia que não estava fazendo algo totalmente diferente do que qualquer outro investigador poderia ter feito. Os dois condes contrataram seus próprios homens para investigar. Mas o problema é que eles nunca teriam aceitado os resultados do outro lado. Portanto, a Terra Santa foi solicitada a mediar como partido intermediário neutro. É por isso que os dois condes foram obrigados a pelo menos ouvir Sylvester e confiar em suas ações. Como sua lealdade reside apenas na fé, não nas duas contas. Sylvester se aproximou da cama quando a mulher finalmente fez algum barulho. Ele olhou para o curandeiro. Ela está fisicamente bem? Seu sangue? É, Lord Bard. Você fez um trabalho esplêndido antes mesmo de trazê-la de Melinda aqui. Ela está apenas cansada e mentalmente abalada. Dê-lhe algum tempo e tenho certeza de que ela acordará bem. Ela está melhor. Ele decidiu se retirar e descansar agora, pois já tinha o suficiente do dia. Então vou me retirar para o quarto de hóspedes e descansar. Sylvester saiu com Sir Doloren e Felix em seu quarto e recebeu uma atualização de status sobre a política do castelo. O conde é um homem louco. Ele não mantém nenhum assistente para administrar as finanças. Ele é um exército de um homem só em tudo. Apenas o arcebispo é o único conselheiro, mas o homem saiu há um tempo. Pelo que entendi, ele não é odiado pelas pessoas ou amados. Ele só existe para meditar sobre seu amante morto e agora sua esposa ferida. Felix leu o relatório completo sobre o conde que ele havia feito. Sylvester estava perdido em pensamentos, no entanto. Ele se perguntou quem poderia ser o verdadeiro culpado e por quê. Todo o caso era muito misterioso. Foi um bruxo das trevas fazendo isso? Mas se ele precisava de seios, então por que visar apenas mulheres nobres? Algo estava acontecendo que ele simplesmente não conseguia identificar ou imaginar. Você não acha que o momento do sequestro de Lady Melinda é realmente suspeito? Ele perguntou a eles. É como se alguém quisesse uma guerra entre os dois. Você sugere que uma mão estrangeira está por trás de tudo isso? Perguntou Sir Doloren. Sylvester deitou-se na cama e olhou para o teto. Ele fechou os olhos e os esfregou com cansaço. Pode ser os dois. Vendo que as duas acusações estão nos termos errados, alguém poderia facilmente ter tirado vantagem. Mas por que cortar seios então? Félix questionou. Apenas matar mulheres não terá o mesmo efeito de irritá-las. Isso é um mistério, Félix. Qual é a razão para cortar seios? Se descobrirmos isso, podemos desvendar o caso. No caso de Lady Melinda, é compreensível que ela tenha sido sequestrada de fora. Mas no caso de Lady Marcella, ela foi tirada de dentro do castelo do Conde Jartel. Como? Sylvester se perguntou enquanto lentamente caía no sono. Talvez seja alguém do Inci. Ele foi interrompido por Sir Doloren. SHH. Ele está dormindo. Eu deveria dormir também então. Felix também estava cansado, então ele se deitou ao lado de Sylvester e adormeceu. Quanto a Sir Doloren, estava acostumado a ficar acordado por muito tempo. Sir Doloren apenas ficou parado perto da janela e olhou para fora ao longe, para o leste. Havia uma sombra de uma montanha visível à noite. Alto e poderoso, sozinho, alto. Acho que devo levá-lo lá. Talvez possa servir de inspiração e motivação para ele. Sylvester não tem sonhos na maior parte do tempo.
Ele apenas dorme e acorda como uma máquina. E quando ele sonha, geralmente é sobre alguma tragédia, alguma luta onde ele finalmente não conseguiu sair por cima e acabou morrendo. Ele odiava esses sonhos porque nunca poderia saber se eles poderiam ser uma visão. Mas, desta vez, ele acordou de manhã cedo. Sylvester, venha comigo. Ele se sentou e olhou em volta, cansado. Ele olhou pela janela e ainda era noite. Sir Doloren. Para onde? O velho cavaleiro mago segurava uma pequena escultura em madeira com o símbolo da fé. Para o local mais sagrado de todo o norte. A Montanha das Lágrimas. Tio-e-Tipope capítulo 164. Que montanha? Nunca li sobre isso em lugar nenhum. Sylvester estava totalmente acordado depois de ouvir esse nome estranho. Mas ele era alguém que tinha lido sobre quase todos os lugares do mundo. As Montanhas Verdes, as Montanhas Ardentes, a Barreira, a Cordilheira do Pentapico. Mas esta foi a primeira vez que ele ouviu Mountain of Tears. O nome em si era tão ameaçador. É para ser um local sagrado? Silvestre murmurou. Sir Doloren já estava preparando os itens de que precisariam na viagem. Sim, não está nos mapas dos livros por uma razão. Venha, explicarei tudo assim que chegarmos lá. Talvez isso lhe traga um pouco de ar fresco e inspiração necessários. Esse velho, ele está tentando ser um pai carinhoso ou algo assim. Ele não negou, no entanto. Presumo que o Cavaleiro das Sombras não virá me caçar lá. Toda a montanha existe em planícies rasas e inundadas. A água em toda essa área é considerada pura e sagrada. Nenhuma entidade das trevas pode tocá-la, então não se preocupe. Se fosse esse o caso, quem era ele para negar? Ele também arrumou sua bagagem e até colocou Miragem em uma bolsa, pois o menino peludo era um menino mimado e sonolento. Ele também guardou os cristais necessários e saiu com a lança do infinito nas costas. Precisamos escapar. Sir Doloren advertiu e aliviou seus passos. Como era de manhã cedo, a maioria dos guardas estava cansada e preguiçosa. Portanto, eles não tiveram problemas em encontrar o caminho para a parte de trás do castelo, por onde entraram na cidade e seguiram em direção ao leste. A montanha não era muito longe, pois o castelo do conde ficava ao lado do corpo d'água sobre o qual se encontrava. Sob grandes mantos escuros, eles se moveram em direção ao porto do Rio Branco para chegar a um porto e alcançar o delta do rio, a montanha alta e seca. Sir Doloren, seja honesto. Por que você está me levando lá? Sir Doloren respirou fundo e explicou. Porque eu quero que você aprenda uma lição lá. Uma lição sobre quando cuidar dos outros e arriscar a própria vida se torna demais. Por mais honroso que seja morrer pelos outros, não desejo vê-lo morto. E eu não tenho intenção de morrer. Lembra daquele arcebispo na caverna anos atrás? Eu mataria mais 100 como ele enquanto eu, você, mamãe e os dois palhaços pudéssemos viver. Sir Doloren tossiu e pegou um dos barcos vazios na praia. Sim, eles estavam roubando, mas devolveriam em algumas horas. Vamos. Os dois remaram o barco um a um e lentamente se dirigiram para a montanha. Uma caverna, para ser específico. Eles também tiveram que evitar alguns pântanos em seu caminho. A topografia da área era estranha e surpreendeu Sylvester, pois ele viu muitas árvores ao seu redor, e até o terreno ficava a poucos metros abaixo da superfície da água. O que causou a formação desse delta? Ele perguntou. Uma inundação. Uma inundação tão grande que causou danos irreparáveis às terras. Você saberá mais quando entrar no sistema de cavernas. O sol também começou a nascer depois de um tempo e, quando chegaram à entrada da caverna, a luz do sol permitiu que eles vissem os arredores com clareza. Era uma área plana desolada e inundada. A montanha parecia uma rocha endurecida, mais do que um monte de terra. Quando você descobriu sobre este lugar? Quando eu era jovem no exército sagrado. Naquela época, havia um Império Gracia, não apenas um reino. Todos os senhores se rebelaram e desejaram cortar um pedaço maior de terra para eles. Durante esse tempo, eu estava estacionado em um acampamento no norte. Foi quando eu aprendi sobre este lugar e sua história. Vamos entrar. Eles chegaram à entrada da caverna,
Estacionaram o barco perto de uma árvore e o amarraram a ela. Os dois tiraram cristais de luz e começaram a caminhar maravilhados com o interior, com cerca de 5 metros de altura e 4 metros de largura. Era principalmente rochoso, com muitas estalactites preenchendo o teto. Eles eram todos tão brilhantes devido à erosão que a luz refletia sobre eles, fazendo-os brilhar. Não espere uma bela maravilha, Sylvester. Os túneis sob esta montanha são sempre deste tamanho. Quero mostrar-lhe um lugar no meio do labirinto. Sir Loren veio claro com as expectativas. Sylvester ainda estava surpreso, no entanto. Esses túneis podem ser um ótimo lugar para se esconder no caso de uma guerra civil ou algo que no reino. Tantas pessoas podem escondê-la. E morrer de fome. Disse Sir Loren. Esta montanha está abençoada com uma maldição, Sylvester. Só mais um pouco. Estamos prestes a chegar ao local. Ele está sendo muito enigmático sobre isso hoje. O que há de tão especial neste lugar? Não sinto o calor da luz. Na verdade, é deprimente aqui. Os dois continuaram andando, se revezando. Sir Loren lembrava-se de tudo o que parecia, e eles só fizeram uma curva errada o tempo todo, o que lhes custou alguns minutos. Mas, eventualmente, chegaram ao centro, no meio da base da montanha. Sylvester notou algo estranho, no entanto. Eles pareciam estar em um espaço aberto que media dezenas de metros de raio, e tudo o que sustentava a montanha acima era um único pilar de pedra estranhamente formado. O pilar não parecia muito grosso, então era incrível como ele suportava tanto peso. O que estou olhando? Sylvester perguntou. Sir Loren, entretanto, não respondeu. Em vez disso, ele abriu sua bolsa e tirou algumas pétalas de flores. Então ele foi até o fundo do pilar e o colocou lá. Depois, ele se sentou de joelhos, cruzou os braços em uma saudação de igreja e começou a orar. Ele está rezando para uma pedra. Isso é sagrado? Sylvester estava muito confuso. Mas ele estava interessado, então ele se adiantou e colocou a palma da mão sobre ela. Oxi! Instantaneamente, ele foi jogado para trás como se uma explosão invisível de ar tivesse atingido seu corpo pela frente. Arg! O que foi isso? Ah! Eu passei pela mesma coisa na primeira vez que vim aqui. Sir Loren ajudou a se levantar e explicou. O que você vê é um caixão feito naturalmente. O caixão do 13º Papa, Caro Engelbert. O Papa. Sylvester, chocado e surpreso, olhou para ele. Por que eles colocariam o corpo de um Papa aqui? Sir Loren balançou a cabeça com uma expressão triste. Há uma história triste por trás disso, Sylvester. Não é por isso que você me trouxe aqui? Então vamos nos sentar. Sir Loren convidou e começou a história. Mais de 3.000 anos atrás, esta região era um dos muitos condados do Império Gracia. Lembre-se, depois do 10º Papa, a Igreja estava em uma fase de estagnação onde lutas internas e lutas pelo poder estavam acima de tudo. Mas, nessa corrida para se opor, ninguém teve apoio suficiente quando o 12º Papa morreu para se tornar o próximo Papa. Portanto, o homem neutro, o Papa Caro Engelbert, foi escolhido para presidir a cadeira mais alta. Também um usuário da anomalia mágica da magia verde, a magia que permite controlar as plantas. Essa habilidade geralmente é desaprovada na fé por sua proximidade com os elfos e seus deuses das árvores. Mesmo assim, o Papa Caroen tentou o seu melhor, ele realmente tentou. Mas então veio uma tempestade tão intensa que os rios correram milhares de vezes acima a sua marca. A tempestade durou meses e meses. Em meio a isso, o Papa organizou o trabalho de resgate e socorro para as pessoas, a ponto de também intervir para ajudar. Mas, infelizmente, ele não estava entre os papas mais fortes, sendo apenas um grande mago intermediário. Então, quando ele chegou nesta região, ele descobriu que estava totalmente submerso, e as pessoas seriam arrastadas se ele não fizesse nada. Então, todos eles correram para essas cavernas embaixo da montanha. Um total de 300.000 pessoas de todo o condado e muitos condados próximos se abrigaram aqui. O Papa estava com as pessoas e as ajudava em tudo.
Desde o parto até o resfriado, ele curou tudo. Mas as tragédias costumam acontecer quando você está no fundo do poço. O mesmo aconteceu naquela época. Um forte terremoto veio e abalou tudo. A montanha inteira começou a desmoronar e teria caído sobre o povo se o Papa não tivesse levantado a montanha inteira nas costas. Eu me pergunto quanta dor ele estava sentindo. Sylvester respirou fundo com admiração. Ele também podia imaginar a próxima parte da história até certo ponto. O poderoso, o forte. Ele não era o mais forte, mas seu coração com certeza era. Para proteger o povo, ele manteve a montanha em seu ombro por dias e dias que se transformaram em semanas. A chuva não parou e continuou tornando a montanha mais pesada. Mas, diante dos olhares esperançosos do povo, o Papa não conseguiu desistir. Então, por um mês, ele manteve a montanha em seu ombro, pois era muito grande e tentar destruí-la mataria o povo. As pessoas que viram sua devoção choraram dia e noite. Eles limparam seu rosto, o alimentaram e cantaram hinos. Ele apenas permaneceu aqui como um pai protegendo seus filhos. Ele cumpriu seu dever melhor do que a maioria dos reis. Mas, um homem sempre quebra, não importa o quão forte. Então, quando a chuva parou, 4 meses depois, o Papa estava semi-consciente. Os clérigos também vieram ajudar, mas quando encontraram o Papa, eles perceberam que ele não poderia ser salvo, ou a montanha cairia. Sir Doloren levantou-se e caminhou até o pilar. Aqui jaz o 13º Papa, Caroline Gilbert, o imóvel. De acordo com o que dizem as pessoas que ele salvou, sempre em lágrimas depois de testemunhar seu sacrifício. Pope ainda mora lá. Mas quem sabe? Sylvester olhou atentamente para o pilar. Portanto, nem todos os papas do passado eram sabichões insuportáveis. Arcebispo, há uma razão pela qual as pessoas ainda acreditam fortemente em Solis. É por causa de papas como o 13º. Embora a igreja possa ter esquecido e apagado o homem devido ao seu talento mágico, ele ainda vive em muitos corações, mesmo que estes terras por décadas depois disso foram infestadas com más colheitas e doenças. Eles se lembram dele. Mas para você, a lição aqui é o que aconteceu após sua morte. Como seu reinado foi o mais curto da história dos papas, apenas 5 anos, nenhum novo papa foi forte o suficiente para governar adequadamente depois dele. As lutas internas e a luta pelo poder permaneceram até o 21º papa, Atrox, o louco, expurgou a igreja. Sylvester aproximou-se silenciosamente da rocha. Um homem odiado pela fé, mas amado pelo povo. Aquele que deu sua vida por tantas gerações que existem hoje. Você não deseja que isso aconteça comigo, certo, Sir Doloren? Sim. Sylvester riu, um pouco confuso. Para ser honesto, não sei a resposta se eu fosse ele. Por um lado, eu realmente desejo viver. Por outro, minha vida custará 300.000 outras pessoas. É um dilema moral. Uma que não pode ser respondida a menos que eu esteja no mesmo lugar. Mas, por enquanto, nem eu sei o que escolheria. Sir Doloren caminhou na frente de Sylvester e olhou em seus olhos dourados. Bardo de Solis, você não foi feito para morrer, não importa quais dificuldades venham. Sua vida vale mais do que milhões. Você é o único a nos salvar da ira profana. Não posso dizer isso em palavras, mas minha alma diz para mim. Sua luz é o farol para o único caminho verdadeiro. Então o que você quer é, se surgir uma ocasião, eu deveria deixar 1 milhão de pessoas morrerem para salvar minha própria vida. Não deveria. Você deve. Mesmo que a dita vida seja da minha mãe ou da sua. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.